O golpe tá aí, cai quem quer. Rodrigo Pacheco fingiu que deu atenção ao pedido de abertura de CPI para investigar os escândalos de corrupção no Ministério da Educação do governo Bolsonaro, que tem Bolsonaro no centro como mandante. Ele leu finalmente o requerimento que dá abertura, dá início à CPI para investigar o MEC, mas como nós já havíamos antecipado, ele passou o pano para Bolsonaro. Praticamente neutralizou qualquer chance de que os brasileiros saibam o grau de envolvimento de Bolsonaro nesses escândalos de corrupção antes das eleições. Pacheco, presidente do Senado Federal, garantiu a Bolsonaro que as pessoas votem sem ter as provas de corrupção, mais provas, né? Porque a gente já tem evidências suficientes, evidências de corrupção no Ministério da Educação. O que foi que ele fez? Ele leu o requerimento, protocolado por senadores, né, com as assinaturas necessárias, e para ajudar Bolsonaro colocou junto duas outras CPIs que são favoráveis ao governo, mas que não têm direito de serem iniciadas porque não tem fato determinado. Para que uma CPI ocorra, ela precisa ter fato determinado e precisa ter um tempo determinado de investigação. A única que atendia a esses requisitos era a CPI do MEC. As outras você verá nessa publicação que são aleatórias, CPIs, pedido de CPI reacionário, que foram feitos pelo governo Bolsonaro só para fazer uma espécie de política eleitoreira. E aí, como se não fosse suficiente, ele barrigou todas elas para depois das eleições. O Pacheco finge que está sendo isento, que está sendo isonômico, dando o mesmo tratamento, escolha difícil, a Bolsonaro e à sua oposição. Mesma coisa que aconteceu nos jornais brasileiros, uma escolha difícil, um professor democrata ou um ignorante golpista, um ignorante autoritário, um ignorante que se mostrou até criminoso. E o Pacheco fez dizendo que uma CPI que para investigar o Ministério da Educação com fato determinado deve ter o mesmo tratamento de que uma CPI aleatória para investigar obras paradas dos governos petistas. Foi isso que ele fez, não terá CPI nesses termos, a menos que os senadores consigam obrigar que a CPI comece ainda antes das eleições. O curioso, você verá nessa publicação, vai ser Pacheco dizer que não há nenhuma previsão constitucional para que as CPIs ocorram em ordem, né, na ordem cronológica de seus pedidos. Mas ele faz essa barrigada que também não tem previsão constitucional. Este é o presidente da Câmara. Esse, aliás, o presidente do Senado. Eu vou mostrar a matéria para você com um resumo e vou mostrar um vídeo onde ele lê, né? São de 4 minutos onde ele lê os requerimentos. Se você é do estado de Minas Gerais, tá aí a vergonha do seu estado. Você vota num cara desse, você não tem patriotismo, como diz o próprio bolsonarismo. Você não tem nem sequer um senso de justiça no seu país. É um bananão sem tempero, que finge não estar vendo a diferença entre as coisas. Daí a matéria eu vou ler para você e trago o vídeo. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Há mais de 3 anos, quase 4, a gente combate o bolsonarismo e temos quase 600 mil pessoas aqui nesse front de batalha. É importante você estar ciente do que está acontecendo, mesmo que não ocorra CPI, beleza? Então dá uma olhadinha na matéria que eu vou trazer para você, não esquece o like. Rodrigo Pacheco leu o requerimento para a abertura da CPI do MEC. Nessa quarta-feira, agora à noite, a medida oficializa a abertura da comissão, mas na prática os trabalhos só terão início depois das eleições. O colegiado terá 11 membros titulares e o mesmo número de suplentes, ou seja, 11 suplentes. A ideia é que atue por um período de 90 dias. O presidente bananão do Senado Federal ainda leu outros requerimentos de CPI propostos pelos bolsonaristas só para bancar o isentão. Escolha difícil. Um deles é uma reação à comissão que apura os desvios do MEC e propõe investigação de obras paradas durante os governos petistas. Não tem fato determinado. Outro quer investigar a atuação do narcotráfico e do crime organizado na região norte do país. Pacheco disse que tem a obrigação de tratar de maneira isonômica ambos os requerimentos. Você tem sim, Pacheco. Obrigação de tratar os 3 requerimentos de maneira isonômica. Isonômica aplicando o que diz a Constituição e o regimento. Tem fato determinado?
preenche os requisitos, lê o requerimento. Só que essas aí não possuem, segundo comentaristas como o próprio Reinaldo Azevedo. Agora eu vou deixar você com a fala onde ele lê o requerimento, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu comentário, escuta a fala dele. Você é centrista? Você é da escolha difícil? Comenta. Você acha que se justifica fazer esse tipo de coisa? Deixar para depois das eleições uma CPI tão importante quanto essa? Comenta. O presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, considerando que a teor do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal e do parágrafo 1º do artigo 145 do Regimento Interno do Senado Federal, são requisitos para a criação de comissões parlamentares de inquérito a subscrição do requerimento por 1/3 dos membros da Casa, a indicação do fato determinado a ser apurado, a indicação do número de membros e a fixação do prazo de duração dos trabalhos e do limite de despesas. Considerando que não existe na Constituição Federal ou no regimento interno do Senado regra que estabeleça a necessidade de observância da ordem cronológica de apresentação dos requerimentos para que seja determinada a sua leitura e a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Considerando a necessidade de verificação do cumprimento dos requisitos constitucionais e regimentais para a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, mediante análise prévia do respectivo requerimento, a cargo desta presidência. Considerando o dever de dar tratamento aos requerimentos de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito de forma isonômica, decide determinar, nos termos do artigo 48, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos requerimentos números 993 de 2019 e 1006 de 2019, que criam comissões parlamentares de inquérito com objeto semelhante, a ambas destinadas a apurar o aumento dos índices de desmatamento e de queimadas na Amazônia, com a consequente criação de uma única comissão parlamentar de inquérito, que é a comissão originalmente proposta pelo senador Plínio Valério. Comunicar às senhoras e aos senhores senadores que esta presidência analisou os requerimentos pendentes de leitura, no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos constitucionais e regimentais para a criação de comissões parlamentares de inquérito e procederá à sua leitura na presente sessão. A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Eduardo Girão e outros senadores que solicitam a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 7 membros suplentes para, no prazo de 180 dias, com limite de despesas de R$150 mil, apurar a relação entre a ampliação dos índices de homicídio de jovens e adolescentes no território nacional entre os anos de 2016 a 2020 com a atividade do narcotráfico, levantar dados acerca de expansão da atuação de organizações criminosas e ou associações criminosas no narcotráfico nos últimos anos nas regiões Norte e Nordeste, e reunir informações sobre a estrutura e funcionamento de tais organismos criminosos dentro e fora dos estabelecimentos prisionais do país. O requerimento contém subscritores em número suficiente nos termos do artigo 145 do Regimento Interno e será publicado para que produza os devidos efeitos. O requerimento de Comissão Parlamentar de Inquérito de autoria do senador Eduardo Girão. Continuo. A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Carlos Portinho e outros senadores solicitando a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 7 membros suplentes para, no prazo de 120 dias, com limite de despesas de R$110 mil, apurar eventual irregularidade e crimes na condução de obras de edificações, bem como responsabilidade de agentes e ex-agentes públicos relativamente às ações e omissões que resultaram na existência de obras públicas iniciadas e não concluídas no período de 2006 até o ano de 2018 e ainda possíveis irregularidades no Programa de Financiamento Estudantil FIES no mesmo período. O requerimento contém subscritores em número suficiente nos termos do artigo 145 do Regimento Interno e será publicado para que produza os devidos efeitos. E, por fim, a presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Randolfo Rodrigues e outros senadores que solicitam a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 11 membros suplentes para, no prazo de 90 dias, com limite de despesa de R$90 mil, apurar as irregularidades e crimes praticados na destinação de verbas públicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O requerimento contém subscritores em número suficiente nos termos do artigo 145 do Regimento Interno e será publicado para que produza os devidos efeitos.
Portanto, essa decisão da presidência, já previamente anunciada na reunião de líderes, de certo modo já divulgada também pelos meios de comunicação, todos os requerimentos de comissões parlamentares de inquérito lidos pela presidência do Senado Federal.